Olá pessoal, eu sou José Almeida Júnior, escritor. Hoje eu vou falar de literatura. Hoje eu vou falar do romance O Casamento, de Nelson Rodrigues. Foi o primeiro e único romance do escritor, mais conhecido pelo teatro, pela coluna Vida Como Ela É. Mas antes eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, para vocês nos esquecerem. Deixem também aqui a sua curtida, que é muito importante. E compartilhe também o vídeo nas redes sociais. O Casamento foi o primeiro e único romance de Nelson Rodrigues, que era mais conhecido pelo teatro e pelas suas crônicas nos jornais. Ele criou a famosa coluna A Vida Como Ela É, no jornal Última Hora. Quem já leu o meu livro Última Hora já conhece essa história, como foi que ela iniciou, lá nos anos 50. Quem leu meu livro também acompanhou a briga de Carlos Lacerda com o jornal Última Hora. E quem leu também sabe que para perseguir o jornal A Última Hora, Carlos Lacerda fez uma campanha ferrenha contra Nelson Rodrigues. Chamava Nelson Rodrigues de tarado, de comunista, que queria perverter a família tradicional brasileira. Esse assunto, desse tema moral, foi inclusive foi questionado na CPI da Última Hora, na Câmara dos Deputados. Nelson Rodrigues teve que dar esclarecimentos. O próprio Samuel Weiner, no depoimento dele, ele é questionado a respeito dessa questão moral, envolvendo a vida como ela é. Após o golpe de 1964, que Carlos Lacerda apoiou como governador da Guanabara, ele perdeu espaço na política, porque depois que tomaram o poder, os militares não deram mais espaço para os civis comandarem o Brasil. Então, o Carlos Lacerda ficou um pouco de fora da política e ele fundou uma editora, até hoje muito conhecida, Nova Fronteira. E ele convidou Nelson Rodrigues, que já era muito conhecido, né, tanto do teatro como dos jornais, para escrever o seu primeiro romance para Nova Fronteira. E Nelson Rodrigues aceitou a encomenda, mas como se quisesse provocar o puritanismo de Carlos Lacerda, ele escreveu uma das obras mais pesadas, muito mais pesadas do que A Vida Como Ela É, que foi O Casamento. O romance parte de uma situação bem embaraçosa para os padrões da época, dos anos 50, dos anos 1960, né? Mais especificamente foi 1966. Apenas um dia do casamento de Glorinha e Teófilo, o médico da noiva chama o pai, né? Avisa o pai, o Sabino, que seu futuro genro foi flagrado aos beijos com o assistente do médico, né? Nelson Rodrigues então parte de uma relação homossexual que já era muito ousado e polêmico para os anos 1960, e desenvolve essa história que tem muito mais elementos que provocam um conservadorismo da família e da sociedade brasileira da época. Sabino, o patriarca, né, o pai da Glorinha, fica sem saber o que fazer, se conta ou não para a filha que o genro dele, futuro genro, era pederasta, e eu falo pederasta porque Nelson Rodrigues usava essa expressão, que hoje em dia já está em desuso. Sabino não sabe se conta ou não para a família, e Glorinha era a filha mais querida dele, né? As outras filhas, inclusive, eram ciumadas, porque Sabino sempre deu mais atenção a Glorinha, inclusive na hora do casamento deu um valor considerável tanto para a festa como para comprar o imóvel. Então Sabino fica bem atordoado com essa informação de que o genro era homossexual, mas a partir de um determinado momento ele começa a questionar se o médico tinha inveja ou não da família dele, que era uma família tradicional, bem sucedida, e o médico tinha um filho que era considerado problemático. Ao longo do romance, Nelson Rodrigues explora a hipocrisia do patriarcado, né, representada por Sabino, que também tinha um caso com a secretária dele, né? Depois o próprio Sabino confunde os sentimentos dele com a filha e acredita que a filha quer ter uma relação incestuosa com ele. Então é um livro que mexe mesmo, que incomoda com os padrões da chamada família tradicional brasileira. Foi um livro muito pesado para o contexto da época. Eu acho que até hoje um livro desse provocaria polêmica, né, no meio mais conservador.
Nelson Rodrigues, ao contrário do que muita gente diz hoje, que é liberal na economia e conservador nos costumes, Nelson Rodrigues era o contrário, né? Ele era chamado pelos esquerdistas de reacionário, mas no costume ele era muito liberal. Então, depois dessa encomenda de Carlos Lacerda, Nelson Rodrigues escreveu em pouco mais de 2 meses o livro e levou os originais para ele. Carlos Lacerda, claro, recusou a publicação do romance, né? Era um romance que Carlos Lacerda considerou inapropriado para a editora dele. E o livro acabou sendo publicado pela editora Eldorado, né? Que era então pertencente ao grupo editorial Record. O livro foi um sucesso logo no lançamento, foi parar na lista dos mais vendidos, vendeu rapidamente 2 edições, com mais de 8.000 exemplares. Né? No mesmo período, a editora Record, o grupo Record, também tinha publicado outro best-seller, que era Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado. Mas pouco mais de um mês depois da publicação, o livro foi censurado, foi proibido de circular através de uma portaria baixada pelo ministro da Justiça, do Marechal Castelo Branco. O ministro determinou o recolhimento imediato dos exemplares que não tinham sido vendidos ainda nas livrarias. O livro foi censurado, segundo essa portaria, pela torpeza das cenas e pela linguagem indecorosa. O romance seria, segundo o ministro da Justiça, um atentado contra a organização da família brasileira. Quando soube da censura, Nelson Rodrigues ficou pálido de espanto, nas palavras que ele mesmo utilizou no momento. E, para surpresa de Nelson Rodrigues, o jornal O Globo, onde ele colaborava com a coluna semanal, publicou um editorial defendendo a censura do governo militar. Nelson Rodrigues, então, usa a coluna que ele tinha também no Globo, né? E era uma coluna de esporte, ele usa para dar uma resposta ao governo. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês do que ele fala. É um crime ser livro, e esse ódio está confesso e gritada no texto da portaria. Lá se fala em torpeza da linguagem. Não. Torpeza de forma, de fundo, é da própria portaria. E quem a redigiu não se ruborizou? Depois dessa publicação e outro editorial, o Globo reafirmou o apoio à censura e disse que os termos que Nelson Rodrigues usou contra o ministro da Justiça eram de inteira responsabilidade pessoal do Nelson Rodrigues, e o Globo não se solidarizava com ele. O livro ficou censurado por mais de um ano e depois foi liberado pela censura em 1967, mas o livro já tinha perdido a força do lançamento. O livro só voltou a ter um grande público depois que Arnaldo Jabbour fez uma adaptação de O Casamento para o cinema em 1975. Pessoal, eu quero saber se vocês já leram alguma coisa de Nelson Rodrigues, já leram O Casamento, já leram A Vida Como Ela É, já leram o meu livro, A Última Hora. Deixem a resposta aqui nos comentários. Quero pedir também para que vocês ajudem o canal a crescer, deixem aqui a sua curtida, se inscrevam no canal e compartilhem também o vídeo nas redes sociais. Até a próxima!